Antes de mais nada, a gente precisa classificar os trabalhos do Tite quanto à velocidade na hora de atacar, e para isso existem 3 classificações. A primeira são os times que atacam na maior parte das vezes por ataques mais cadenciados, o que muita gente chama também de ataques posicionais. Esses são os times que mais ocupam o campo adversário, circulam mais a bola e constroem de forma mais lenta e cadenciada. O Manchester City do Guardiola é um ótimo exemplo, e no ciclo para a Copa de 2022, o Tite também teve um time que atacava de forma mais cadenciada. A segunda forma são os times que atacam por meio de ataques rápidos. Aceleram na saída de bola, entram no campo de ataque, com poucos passes em pouco tempo, tentam já concluir as jogadas. Circulam pouco, verticalizam muito e procuram sempre o gol adversário. Um bom exemplo é se a gente olhar para o Flamengo, em 2019, o Jorge Jesus construiu um time que atacava muitas vezes por ataques rápidos. Já o Tite, na passagem pelo rubro-negro, se aproximou um pouco dos ataques rápidos, ficou ali no meio termo, entre ataques cadenciados e ataques rápidos. E o que me leva a chegar nessas conclusões é uma pergunta que eu mesmo fiz pro Tite na vitória sobre o Cruzeiro na estreia dele pelo Flamengo. Se liga só. Antes de mais nada, parabéns pela vitória na estreia. E a gente viu já várias formatações do Tite. A gente já viu um Tite mais móvel, vamos colocar até 2018. A partir de 2018, com a seleção, um Tite mais posicional. Hoje a gente começa a ter algumas pistas. O que vai ser o Flamengo do Tite? É o Flamengo do Flamengo. Eu procurei ter a capacidade, nós da comissão técnica, de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo e daquilo que os atletas têm como característica. E eu digo assim, eu tenho isso. O técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho todo, e a nós, enquanto comissão técnica, de ajustarmos as peças e termos essa capacidade de potencializar eles. E não ficar querendo de vocês que têm um grande reconhecimento por uma coisa extraordinária. Não, mais sutil eu tenho essa. Eles e a gente ajustar a engrenagem. E por fim, de forma bem autoexplicativa, são os times que atacam na maior parte das vezes por contra-ataques. Baixam o bloco, recuperam e verticalizam para concluir. Se defendem na maior parte do tempo e querem concluir por contra-ataques. Não tem muito a ver com o trabalho do Tite, mas um bom exemplo para ajudar vocês a entenderem é o Fortaleza do Vojvoda. E assim a gente já vê nessa regra, que vai dos contra-ataques até os ataques mais lentos, mais cadenciados, onde os trabalhos do Tite se posicionam. Quanto a desempenho, e aqui nessa análise eu nem quero muito falar de títulos ou resultados, eu quero falar da forma com que um time joga mesmo. O Tite teve a melhor parte do trabalho dele na seleção brasileira no ciclo para a Copa de 2022. Ali ele conseguiu fazer a melhor campanha da história das eliminatórias. Foram 14 vitórias, nenhuma derrota, 40 gols marcados e só 5 gols sofridos. E isso jogando com um time que na maior parte das vezes jogava por meio desses ataques mais lentos e mais cadenciados. Os ataques posicionais. Fazia a saída de bola com calma e aos poucos ia avançando e ocupando o campo de ataque. Para mim, o melhor momento da carreira dele. E aí, cada jogador guardava a sua posição, numa forma mais posicional de jogar de fato. E aí a gente viu um time que variava claramente de um 3-2-5, mas muitas vezes num 2-3-5. Os zagueiros, por exemplo, iam subindo junto, para viajar junto com o time no ataque e estarem mais próximos na hora de pressionar. Os laterais, eles subiam, mas eles subiam até uma posição mais intermediária, e às vezes jogavam até um pouco mais por dentro, quase que como volantes ali do lado do Casemiro. A ideia era principalmente povoar por dentro e ter muitos jogadores, para quando o Brasil perdesse a posse, facilitar o perde e pressiona. E aqui é legal falar dessa particularidade da formação escolhida pelo Tite. Ela, antes de mais nada, preza por distribuir os jogadores de forma racional no campo, ocupar o campo inteiro, justamente para dar mais linhas de passe, seja passes para frente, apoios mais curtos ou às vezes até os passes de retorno. Além disso, é uma formação que preza não só pelo momento ofensivo da equipe, mas que vai pensar depois que ele perder a bola também, o que a gente chama muitas vezes de atacar marcando. Ou seja, você ataca pensando nas consequências de quando você perder a bola. Por isso que ocupa tanto o jogo por dentro, porque se você perder, além de você ter mais jogadores para pressionar, você direciona o adversário por fora. E é por isso justamente que o Tite usava os laterais um pouco mais baixos, justamente para povoar essa área sem precisar que os meias precisassem baixar. Colocava meias, pontas e atacante mais para frente em zonas mais definidoras do jogo. E aí, olhando mais para frente, ele usava claramente 2 pontas bem espetados que pisavam na linha lateral esperando na posição para um contra um. Por dentro, 2 meias interiores mais criativos, que iam esperar ali no entrelinhas para conseguir criar boas jogadas. E mais na frente, um camisa 9 mais definidor. E esse posicionamento dos meias interiores ainda tinha um propósito maior do que isso. Eles ficavam constantemente ali por dentro para tentar atrair a marcação dos laterais. Porque com isso, se os laterais fossem bem atraídos, os pontas estariam bem abertos, pronto
pro 1 contra 1, onde eles são melhores para desequilibrar. E aí esse 9 da frente da seleção, o Tite testou muita coisa. Ele chegou a usar, por exemplo, o Neymar e o Paquetá se alternando como falsos 9s, mas pra Copa ele escolheu o Richarlison um pouco mais na frente, um pouco mais fixo, justamente para ter o Paquetá e o Neymar mais baixos, mais criativos, mas também pisando na área para concluir. Por fim, essa formação ainda potencializa o time na hora de atacar. Afinal de contas, a gente tá falando de uma linha de 5 contra defesas que muitas vezes vão defender numa linha de 4, gerando uma vantagem numérica com um jogador a mais. Ou seja, além do Tite ter construído para esse segundo ciclo da Copa do Mundo uma seleção que atacava de forma cadenciada, ele construiu uma seleção que procurava gerar vantagens a partir da posição dos jogadores. Cada espaço ia ter que estar sempre ocupado, mesmo que o jogo não estivesse acontecendo por ali. A gente via menos os jogadores baixarem, procurarem a bola e sair de posições, justamente para ter mais controle de onde o adversário ia estar, para tentar potencializar a individualidade de cada um. E aqui é importante a gente dizer que não existe certo ou errado. Existem os críticos dessa forma de pensar o jogo, porque acreditam que tira a liberdade, a movimentação e a criatividade dos jogadores, podando um pouco a individualidade deles. Já os defensores dessa forma de jogar acreditam que muitas vezes você podar um pouquinho a criatividade e fazer com que os jogadores ocupem certas partes do campo ajuda justamente a potencializar a individualidade. Afinal de contas, seria melhor ter o Vini Júnior, por exemplo, isolado numa ponta, participando menos do jogo, mas que quando fosse para participar, seria num duelo 1 contra 1 com mais chance de desequilibrar do que colocar ele em situações para driblar 2, 3, 4 jogadores. E eu imagino que se você chegou até aqui nessa altura do vídeo é porque você tá gostando dessa explicação mais tática de como que funcionam os times do Tite. Então nada mais justo do que você deixar o like por aqui. E aí eu vou fazer um desafio para vocês, então vamos chegar nos 2.500 likes. Se a gente chegar lá, bom, é um bom termômetro que vocês gostam de entender como os treinadores funcionam e eu prometo dar continuidade a essa série. E se você não quer perder nada, se inscreve aqui também que você não vai se arrepender não, tá? Mas voltando a falar do Tite, se a gente olhar pro trabalho dele no Flamengo, a gente vai ver um trabalho que foi um pouco menos cadenciado e que focou um pouco mais em um jogo mais direto, um pouco mais rápido. Muitas vezes até trocava alguns passes na saída de bola, mas na entrada do campo de ataque aceleravam mais o jogo. Promovia que os jogadores tivessem mais liberdade para se movimentar, para driblar, principalmente para passar e avançar para concluir mais vezes as jogadas. É como se quisesse gastar mais tempo atacando mais vezes do que construindo ataques mais longos. Dá para entender a diferença? E isso muito tem a ver com o elenco também, eu imagino, que conta com muitos jogadores criativos, mas mais móveis, que passam, que gostam de infiltrar, de passar e avançar, de dar essa mobilidade e principalmente de ultrapassar e infiltrar nas costas da defesa. Mais do que jogadores que guardam posição e estão contentes esperando por ali. E olha que se a gente olhar a formação ali na prancheta, a base do desenho era razoavelmente parecida, tá? O que mostra que formação por formação não dita muito como um time vai jogar. Por vezes a gente viu o Flamengo fazer uma saída de 3 com mais 2 jogadores na frente, e aí tinha muita mobilidade. Às vezes eram 3 zagueiros com 2 volantes, às vezes um dos laterais que baixava para fazer a saída de 3 com mais 2 volantes, às vezes um dos volantes baixava, um meia virava volante e os laterais ultrapassavam. O desenho da estrutura se mantinha razoavelmente parecido, mas ao mesmo tempo dava essa mobilidade, essa movimentação pro jogo. A ideia parecia ser tocar e passar acelerando o ritmo do jogo, mais do que guardar posições e fazer a bola chegar até ali para depois concluir os ataques. E de novo, são opiniões diferentes, não existe certo ou errado. São escolhas que podem trazer resultado das duas formas. O importante é a gente entender que apesar do Tite ter construído trabalhos diferentes na seleção e no Flamengo, a prioridade dele sempre foi ter a posse de bola, para conseguir controlar o jogo e além disso tirar a posse do adversário, uma forma de se defender com bola também. E se antes a gente dividiu as equipes quanto ao ritmo, a velocidade na hora de atacar, aqui é importante a gente dividir também as equipes como a organização na hora de atacar. Existem, por exemplo, equipes que atacam de forma mais posicional, forma mais fixa, em que os jogadores guardam as posições. Um exemplo, como eu falei, é a própria seleção do Tite lá pro ciclo de 2022. O Manchester City do Guardiola, o Arsenal do Arteta, o Palmeiras do Abel Ferreira ou os times do Jorge Sampaoli que ele treinou aqui no Brasil, como o Santos, o próprio Flamengo e o Atlético Mineiro. E existem os times que atacam de uma forma mais livre, que guardam menos posições, os jogadores vão procurar mais as bolas e dar mais a mobilidade. O que a gente vai chamar muitas vezes de times que atacam de forma mais aposicional, mais móvel, ou apesar de muitas discordâncias, muita gente chama também dos ataques funcionais. Um bom exemplo são as equipes do Diniz, que talvez sejam os times mais aposicionais. Menos do que isso, a gente vai ver, por exemplo, o Flamengo do Jorge Jesus, como eu já falei, e pegando para a Europa, o Real Madrid do Carlo Ancelotti é um bom exemplo para você dar uma olhada. E onde o Tite se posiciona nisso? Na seleção mais à direita dessa régua, com um time mais fixo, mais posicional. No Flamengo, a gente pode dizer que ficou um pouco mais intermediário, um pouquinho mais perto ali do posicional também, dando mais flexibilidade, mas sem perder essas características do trabalho dele. Numa entrevista mesmo pelo Flamengo, ele fala que o papel dele é organizar o time para que a bola chegue mais vezes no campo de ataque, e a partir dali
ele dá mais liberdade para os jogadores. E ele até fala, a partir dali os jogadores sabem melhor do que eu o que fazer. O Bruno Henrique vai saber tomar as melhores decisões, o Pedro, o Arrascaeta, o De La Cruz, eles são os responsáveis por criar a partir do campo de ataque. Tinha uma saída mais estruturada naquele 3+2, como eu comentei, independente de quem fizesse parte disso, trocava mais passes na saída mais pacientemente, mas quando entrava no campo de ataque acelerava mais e de uma forma um pouco mais móvel também. Ou seja, ataques mais rápidos e um pouco menos posicionais. E assim, mais móvel, mas certamente não como o Flamengo do Jorge Jesus ou do Felipe Luiz. E aqui eu não falo nem quanto a resultado, mas da forma de jogar mesmo. E o elenco do Flamengo tá mais acostumado a ter essa liberdade, a se movimentar, diferente dessas ideias base do Tite. Talvez até por isso não tenha dado tão certo por lá. E a efeito de comparação, se a gente for pensar no futebol brasileiro, a gente pode entender alguns treinadores mais posicionais. O Tite na seleção, o Pedro Caixinha, o Gabriel Milito, o Abel Ferreira. Já no Flamengo, o Tite tentou ser um pouco mais móvel, nem tanto quanto esses, mas mais dessa forma. Como, por exemplo, o Dorival no Flamengo, o Jorge Jesus no Flamengo e o trabalho do Arthur Jorge no Botafogo. O que a gente pode dizer é que ele talvez ficou preso a algumas ideias antigas num elenco muito diferente. Defensivamente, o Tite construiu uma equipe que priorizava marcar por encaixes. E o que isso quer dizer? Cada jogador vai ter sua posição dentro de uma formação, mas quando um adversário entra no setor que ele está protegendo, as perseguições acontecem para tentar pressionar o adversário. Dessa forma, no Flamengo a gente viu um time que não marcava tão ativamente na saída de bola adversária. Não pressionava tanto a saída, deixava o adversário tomar a primeira atitude para depois reagir. Quer dizer que ele foi retranqueiro? Longe disso. Muita gente pintou essa imagem do Tite retranqueiro muito por ele construir times que sofrem poucos gols e que se defendem muito bem, ou por se apegar num trabalho mais antigo no Corinthians. Mas se a gente olhar os trabalhos mais recentes, certamente eu vou dizer que o Tite não é retranqueiro, abandonou essas ideias tem tempo e consegue mais construir times organizados defensivamente do que os times que baixam o bloco. Mas eu posso dizer que quanto à efetividade não se saiu tão bem assim no Flamengo. Marcava por encaixes, mas não conseguia tanto pressionar bem o portador, a marcação ficava distante e isso acabava atrapalhando um pouquinho o time. Já na seleção o time marcava exatamente da mesma forma, mas era mais efetivo, principalmente porque conseguia colocar mais intensidade na hora de pressionar o portador. O time subia nos momentos adequados, cada um pegava um e com isso conseguiam sufocar com a marcação. Ao mesmo tempo a gente mistura um pouquinho de tudo isso em todos os trabalhos. Na seleção também teve momentos mais móveis e mais rápidos, como no Flamengo teve momentos mais pausados e mais posicionais. Pensando nisso, qual que é a sua forma favorita de atacar? E além disso, onde que você acha que o Tite se encaixaria bem no futebol brasileiro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber.